Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul. E hoje temos uma convidada aqui que tem que ganhar o título de Girl Power das finanças também, porque ela é uma mulher super poderosa, né, do mercado financeiro e que ajuda muito a quem ainda não é investidor, mas e também quem é investidor iniciante a investir melhor e a começar a investir, né, para quem não investe ainda. Hoje ela trabalha como gerente comercial de uma grande corretora de valores e o tema que a gente resolveu falar juntas é um tema que nós duas um lema, assim, uma bandeira que a gente levanta muito nas nossas redes sociais, ela também nas palestras também que ela dá aí Brasil afora, que é a importância, né, das mulheres investirem. Então, para essa introdução não ficar muito longa, eu vou deixar ela se apresentar aí, a nossa convidada de hoje. Fala aí, Carol. Nossa, que apresentação maravilhosa, Carol. Bom, Carol, obrigada pelo convite, minha xará. Eu sou Caroline Rosa, eu sou gerente comercial da corretora Genial Investimentos, e a minha missão, sem dúvida nenhuma, é comunicar o mercado de forma simples e transparente, e mostrar para todo mundo que isso não é um bicho de sete cabeças, né? Mas muito mais que isso. Minha missão é incentivar as mulheres para que invistam, para que entendam que quando as mulheres investem, toda uma sociedade pode mudar, porque a mulher, de fato, ela é uma multiplicadora nata, né? Então, isso faz com que a gente ganhe uma voz muito maior, faz com que possamos realmente fazer a diferença no meio dos investimentos. Muito bom, Carol. É uma coisa que eu também acredito, né? Então a gente se identificou muito logo de cara, né? Quando a gente começou a conversar, justamente porque é algo que eu acredito também e que eu tento ajudar e abrir os olhos aí de cada vez mais pessoas e principalmente das mulheres. Sem dúvida, Carol. Assim, acho que até para apontar um pouquinho de como é que surgiu isso, né? Vai fazer 10 anos que eu estou no mercado financeiro e no ano passado eu tive eu e mais duas, né, amigas na época, um insight de tipo, gente, as pessoas fazem tantos eventos voltados para mulheres, mas parece que para cumprir cota, né? E não aquilo de forma genuína, não fazendo isso de uma forma genuína. Então surgiu um desejo muito forte no nosso coração de fazer algo voltado especialmente para mulheres. E assim, não era só sobre investimentos, mas criar uma comunidade, né, de network e de troca realmente com outras mulheres. Foi assim que, na época, eu fui sócia fundadora do primeiro escritório de investimento para mulheres no Brasil. Eu fiquei nesse projeto por 5 meses, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, mas o que ficou muito claro para mim ali, que a mulher, ela realmente ainda está engatinhando nesse mercado, não porque ela não tem capacidade de saber, né, e de lidar com as suas próprias finanças, mas porque ela não foi inserida nesse contexto, né? Se você parar para pensar que a primeira vez que a mulher teve um CPF, uma conta no banco, foi nos anos 60, a gente está falando de algo extremamente cultural. Então, a gente vem construindo tudo isso, é tudo muito novo, e assim, a mulher, ela não faz por fazer, né? Quando a gente fala de investimentos para homens, e aí não querendo falar de forma generalizar, mas o que eu vejo muito é que o homem, ele investe por rentabilidade. Qual investimento vai me dar mais retorno, né? Essa é a pergunta que o homem faz. Quando uma mulher investe, ela vai muito além disso, né? Ela fala de sonhos e ela, inclusive, inclui muitas outras pessoas nesse ciclo de independência financeira, por exemplo. Né? Ela não pensa apenas no patrimônio que ela vai poder gerar para ela, mas sim o que ela vai poder fazer para todo o coletivo, né? Por todo mundo que está em volta dela, seja o filho, irmãos, os pais, enfim. Ela tem um olhar muito mais amplo quando se fala de investimento. Realização de sonhos, quando você fala com mulheres, tá? Então, por isso o propósito, ele é maior, ele é mais amplo. Sim, é verdade. Mas é engraçado, né, Carol? Ano passado, não sei se você conhece essa história, mas ano passado eu li um livro, né, e fiquei sabendo da história da primeira investidora brasileira. E foi muito antes disso, né? Acho que foi da virada do século XIX para o século XX. Era uma mulher que
tudo bem, ela era privilegiada, né, financeiramente, porque ela era de uma família rica, né, do interior aqui do estado do Rio, né, de Vassouras, que é uma terra que naquela época tinha muita produção de café, né? Então tinha aquela coisa das famílias dos barões, enfim. Então ela era de uma família rica, porém ela perdeu os pais e a irmã, né? A única irmã acho que ela tinha muito cedo. E era uma mulher assim, tinha uma visão muito que você nem imagina que uma mulher poderia ter uma visão que ela tinha naquela época, né? Porque se a gente para pensar, né, como as mulheres demoraram tanto para ter direitos, mas mesmo assim tinha mulher que muito tempo atrás já tinha uma certa visão e, né, que é a Eufrásia, né? Não sei se você Sim, conhece a história dela. conheço. Mas você vê que assim, realmente ali surgiu de uma necessidade, né? Ela Sim. precisou agir. E, inclusive, foi até de uma live que eu acabei de participar, que muitas das vezes a gente faz pela necessidade, não pelo prazer em si. O sonho é algo muito bacana. Então, assim, é por isso que eu estou te falando de uma forma muito mais ampla, né? Quando você fala com mulheres sobre investimentos, a gente fala de sonhos. Mas eu particularmente acredito que o que motiva uma mulher a de fato investir, o ser humano de modo geral, tá? Mas trazendo para isso que você trouxe, é a necessidade de, tá? E por isso a gente fala tanto, inclusive, da necessidade, da importância de fazer uma reserva de emergência, mas eu vejo que naquele momento de dor, ela me pareceu muito ser uma mulher que ela já tinha um instinto empreendedor, né? Nato ali, na veia dela, mas a gente sabe que não é a maioria, né? A gente sabe que ela é um ponto fora da curva. Então, sim, esse instinto realmente de empreender tanto que as mulheres são extremamente conservadoras, mas eu não vejo nada mais agressivo do que se tornar uma empreendedora no Brasil, né? Mais arriscado. E a gente vê que no Brasil quase 52% dos empreendedores são mulheres. Então, por isso que eu falo que são quebras de tabu, tá? Então, a gente vem realmente numa construção cultural, né? Realmente realmente uma reconstrução daquilo que já é nosso por essência, mas a gente está realmente lapidando tudo isso e entendendo a importância de. Então, por isso que a gente fala que é cultural, mas sem dúvida temos, já é nato nosso, né? De fazer acontecer. Isso aí a mulher por si só, ela já tem isso, sem dúvida. Sim, com certeza. Você acha que o machismo ainda influencia muito na vontade ou até na necessidade da mulher começar a investir ou não? Eu sempre falo muito da autorresponsabilidade, tá? E da gente não terceirizar essa culpa para o outro. Mas sim, eu acredito muito nisso. E eu vou te dar exemplos, tá? Muitas mulheres não foram inseridas ainda nesse contexto. Então, é muito fácil eu que estou dentro do mercado há 10 anos achar que todo mundo deveria saber. Só que isso não é trivial, tá? Para a gente que começou a dar os primeiros passos, parece ser simples, parece que todo mundo deveria saber, mas não, isso não é trivial. Eu dei uma palestra mais ou menos há um mês e meio, e eu vi mulheres chorando, assim, uma moça veio conversar comigo chorando porque ela falou com o pai dela, com o pai, não é nem o marido, né? Porque tem situações de machismo do que a gente diz do próprio marido, enfim, por a mulher, enfim. E ela disse que foi o pai dela. Quando ela tentou, falou, pai, eu quero entender um pouco disso que o senhor faz. Ele falou assim, você está duvidando da minha capacidade? E ele não, em nenhum momento pensou que, poxa, a minha filha futuramente pode casar, ou a minha filha, independente disso, né? A minha filha precisa construir a independência dela, até porque o pai dela não vai ser pro resto da vida. Então, ele se sentiu, inclusive, ele se sentiu mal por ela ter falado que queria aprender sobre aquilo com ele, sabe? Então, você vê que sim, a gente ainda tem muito disso, do homem achar que isso é coisa dele, que ele é o responsável, que ele ainda é o provedor e que é ele quem tem que tomar conta das finanças. E eu, assim, e sem fazer meia culpa aqui, muitas das vezes não é nem por maldade, tá? Eu não vejo isso que é uma forma de maldade, de imposição, mas realmente acreditar, por conta da própria cultura a qual ele sempre foi ali implementado, de que tem que ser assim. Entende? Então, assim, tem tanto machismo que é exacerbado mesmo, de fato, de pessoas que não têm noção e querem impor, achando que é assim. Isso não faz o menor sentido, mas existe também essa pessoa que
como pai dessa menina, achava que aquilo estava sendo uma ofensa para ele, sabe? Minha filha não tem que saber disso, minha filha não precisa saber disso, sem levar em consideração os inúmeros fatos que realmente rodeavam aquilo, né? E que era realmente o cuidado com ela, né? Ele ajudá-la, ensiná-la, ter um cuidado com a mulher que ela está construindo, de quem ela vem se desenvolvendo, e não o contrário, não desmerecendo aquilo que ele faz. Então, é realmente uma mudança de mente, né? Não só de que eu não sei fazer, é disso que não é para você. Então, sim, a gente sofre com o machismo por esse lado, tá? Que já vem impregnado. E também, uma das coisas que eu presenciei muito, assim, nesse período, foi quando a gente fez uma assessoria de investimento com foco em mulheres, ouvi homens falarem, ai, que bom, agora vocês vão tirar esse trabalho da gente, porque eles falam com as mulheres como se fossem crianças e que não entendessem exatamente de nada, entendeu? Absolutamente nada. Então, eles infantilizam a relação da mulher com o dinheiro também. Então, acho que é um ponto que nós devemos realmente nos impor, porque é um fato que é inadmissível. A gente ser realmente colocada como infantilizada mesmo dentro desse contexto. Uhum. Você acredita também que... Você falou da questão da família também. Você acha que o meio ali que a mulher vive também influencia, né? Tipo, as amigas, de repente as amigas todas são endividadas, consumistas, então ela, de tanto viver ali no meio das pessoas, ela acha que aquilo é o normal, que ela tem que ser daquele jeito também, e aí nem passa pela cabeça dela começar a investir e a construir um patrimônio. Sem dúvida, Carol. E assim, mais uma vez falando, e não é por maldade, é porque aquela é uma realidade comum daquele ciclo. Então, você também acredita que aquilo é comum e que tudo bem viver também dentro desse ciclo vicioso. Porque você ainda é, assim, entre aspas, né, ignorante quanto ao assunto. Você não sabe da importância daquilo. Então, você acha que é comum, então sim. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, sem dúvida, se a gente convive com pessoas que dão mais importância para bens materiais, para sair ao invés de realmente fazer a sua reserva de emergência, enfim, dar ênfase àquilo que de fato deve ser prioridade na nossa vida, sem dúvida vai influenciar. Não tenho dúvida disso. Você em algum momento assim foi chamada de pão dura, mão de vaca por gostar de investir, ou por ter começado a investir? Olha, sinceramente, eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, assim. Eu preciso ser muito sincera aqui, que a gente está falando de vida real. Então, eu não cheguei a esse ponto, tá? De, tipo, deixei de fazer muitas coisas a ponto de que as pessoas identificassem que eu mudei a minha cultura. Por quê? Acho que eu sempre fui uma pessoa mais caseira, de fato, de gostar de estar dentro de casa. Eu nunca fui uma pessoa que pagava dinheiro absurdo para ir para festas, para viagens. Então, assim, já não fazia parte do meu meio eu ser tão consumista nesse ponto. Mas tive um período qual, por exemplo, estive com mulheres que investiam em coisas com valores maiores, tá? De um poder aquisitivo maior. E eu quase acabei sendo influenciada por isso. Quase não, eu fui influenciada por um período e até que por um momento eu falei, e ali sim, naquele contexto, eu era considerada pão dura. Porque não que eu não achasse que fosse importante dentro do contexto, mas não era a minha realidade. Então eu era considerada pão dura nesse contexto. Você falava, não, isso aqui não é para mim, e para eu manter um padrão que vocês consideram o ideal, eu não posso, e aí sim eu era considerada como pão dura. Tá? Mas dentro desse contexto, não porque eu comecei a investir de fato, mas por não querer me adequar àquilo que a sociedade, dentro de um contexto, acredita que seja o ideal. Entendi. Não, eu te pergunto, eu sempre que tem um educador financeiro, né, um influencer da área das finanças, eu sempre faço essa pergunta porque aconteceu comigo também. Eu fico assim, será que eu sou a única que passou por isso? Porque assim, no contexto, assim, na minha vida, né, na minha história, enfim, eu nunca fui apresentada pela minha família ou pelos meus amigos para a educação financeira, as finanças, aos investimentos. Foi ao contrário, eu que conforme com a minha curiosidade de pesquisar, de estudar, de fazer curso,
eu fui, e, né, acompanhando também o pessoal na internet, eu que comecei a ensinar as pessoas e ajudar, e elas falaram, pô, Carol, você tá explicando bem, você tinha que fazer um Instagram aí e postar aí também, do jeito que você me explica, você explicar para outras pessoas na internet, né? Mas eu, de vez em quando, eu ainda ouço uma piadinha ou um preconceito disso, das pessoas que ainda não investem e que eu fico tentando abrir os olhos dela e ela fica achando que, não, é impossível. Aí fica, sabe, botando um monte de desculpa, falando, não, porque você ainda mora com seus pais, não porque você ainda não é casada, porque você não paga aluguel, você não tem despesa nenhuma, é por isso que você sobra dinheiro para investir, né? Então a pessoa fica botando um monte de desculpa e ainda fica te diminuindo, falando que você tá com dinheiro sobrando e fica só investindo, né? E eu não sou só de investir, assim, eu invisto, mas sempre 30% do que eu ganho, né, por mês, mas eu faço outras coisas também, eu gosto de viajar, assim, de uns 5 anos. Mas, Carol, assim, sinceramente, se estão falando isso de você, você está no caminho certo. Porque a disciplina, quando a gente se torna disciplinado, que é onde é o meu foco, me tornar uma mulher muito mais disciplinada, mas eu já sou muito melhor do que eu já fui no passado, então você está no caminho certo, tá? Não tem essa de que não pode, assim, e assim sempre trazendo para o bom senso, tá? Uhum. Não é uma mulher que ganha um salário mínimo e cuida de um lar, é óbvio que essa mulher ela não tem dinheiro para investir, gente. Eu falo que a minha avó foi a exceção da exceção, que ganhou um salário mínimo a vida inteira e comprou o apartamento dela e ainda ajudou o filho a comprar apartamento. Mas assim, eu sei que isso não é comum, gente. Eu não quero ser hipócrita aqui e falar de coisas fora da curva, mas precisamos aprender a dar prioridade àquilo que de fato é prioridade, que somos nós. Então, assim, principalmente a nossa geração, ela é muito imediatista. Então, a gente pensa em coisas para saciar os nossos desejos momentâneos, o que é uma delícia. E por isso, inclusive, né, quando a gente fala ali do método de investimento de 50, 30, 20, a gente tem ali 30%, né, numa estrutura comum, padrão, em que você pode ter, sim, gastos supérfluos, né, dentro desses 30%, é porque você investe 30%, né? É porque, de modo geral, a gente fala de 50% para o essencial, 30% para o supérfluo e 20% para investimento. Então, a gente já está deixando aí uma gordura bastante relevante para aquilo que é supérfluo. Só que a gente precisa entender que muito mais do que o supérfluo é se pagar em primeiro lugar, pensar no nosso futuro. E o nosso futuro, gente, é agora, é daqui a um mês, é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, está muito próximo. Pensar nos momentos de adversidade, pensar nos momentos em que falta saúde para a gente, saúde física, saúde mental, porque acontece sim, desemprego acontece sim, e pensar também na aposentadoria. Então, não é achar isso nunca vai acontecer comigo, gente. Os dias estão passando tão rápido. Se a gente não fizer isso agora, não vai ter ninguém que faça por você. E ainda que você seja milionário, se você não souber administrar as suas finanças, você também quebra, porque o dinheiro acaba assim. Sim. Então, não é só essa questão de, eu tenho salário X, eu tenho que pensar no meu futuro porque eu não sou rico. Não, ainda que você seja rico. Se você recebe uma herança e você não sabe administrá-la, o dinheiro vai acabar e você vai quebrar. Sim. Então, realmente é uma mudança cultural, tá? Que a gente vem de fato construindo, porque a gente está falando de investimento, da importância de mulheres investindo, né? E quando eu falo dessa importância é porque no último estudo que eu verifiquei, 7 entre 10 mulheres que eram agredidas fisicamente permaneciam nessa relação por conta da dependência financeira. Isso é saudável, gente? De forma alguma. Então, assim, é muito além do realizar sonhos, de poder comprar isso ou aquilo. É de ter sanidade mental, sabe? É de poder ser livre. E livre, inclusive, para fazer tudo ou nada. Porque, assim, eu não tenho eu não sou muito ambiciosa, quero ter muitas coisas. Mas para você não fazer nada, você precisa ter dinheiro. Sim. Então, não dá para você delargar as suas finanças, o seu dinheiro, porque a conta ela vem e a gente vai ter que pagar. Então, realmente, ter a consciência de que isso é responsabilidade de cada indivíduo, e quando falamos de mulheres, é pura e simplesmente porque os números dizem por si só. A gente vê na Bolsa de Valores que menos de 24% são mulheres, e desses 24%,
eu posso quase que garantir que nem 10% são de fato de mulheres, tá? Porque muitos homens, maridos, pais, enfim, usam o CPF da esposa para investir numa corretora. Então, esses números, eles são cabulosos ainda, então eu tenho certeza que a gente ainda não tem 24% das mulheres investindo em bolsa, e Tesouro Direto aproximadamente 30% de mulheres. Então, os números falam por si só. A gente vê que existem muito menos mulheres investindo do que homens. E assim, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Não tem jeito, não tem outra opção. A gente vai começar e o importante, né, e imprescindível que a gente comece o quanto antes. Uhum. E aí, se tiver o apoio, melhor ainda, né? Sem dúvida, porque, Carol, eu escuto muito da Yasmin Stéria, que é uma mulher que eu admiro muito, o que ela fala. Quando homens e mulheres de uma cidade se unem, a gente muda toda uma sociedade. Então, quando a gente fala da independência, parece clichê que a gente já está batendo na tecla, mas é necessário. A mulher, os estudos provam que a mulher ela vive em torno de 6 a 7 anos a mais do que o homem. Então, a gente tem salários menores e a gente vive mais. Então, a conta não vai fechar. Não Sim. vai fechar. Então, é trazer isso para a consciência, sabe? Assim, para o presente. Beleza. E o que eu vou fazer a partir de agora? É começar a colocar em ação mesmo, o seu plano em ação. A gente acabou de falar aqui do método do 50, 30, 20. Não consigo começar a colocar agora 20% da minha renda, né, em investimento. Começa com 5%, começa com 10%, vai aumentando essa escadinha ao longo do tempo, mas comece. O primeiro grande desafio que eu vejo é a mudança de hábito. Sim. Tá? Então, se a gente conseguir mudar esse hábito, sem dúvida, depois vai ser prazeroso fazer isso. Não vai ser um desafio tão grande, né? Um sacrifício, mas sim prazeroso de ver ali o seu dinheirinho, né? Trabalhando com você, começando a render. E saber que, por exemplo, como o momento hoje que a gente está passando, né? De coronavírus, economia e tudo mais, a gente não tem, inclusive, noção de quando isso vai mudar, de quando isso vai parar. Você que é um empreendedor, você que vive, trabalha realmente prestando serviço, como é que vai fazer nesse cenário? Além de toda a angústia que o cenário traz por si só, desse peso, imagine ainda você ter que lidar com o peso da falta de reserva financeira para passar por esse momento, né? Então, toda crise traz uma oportunidade, que essa seja de despertar a gente para a importância de nos tornarmos financeiramente independentes. Independente de quem? De tudo, do sistema, sabe? Não é só do marido, do pai, não é nada disso. É tornarmos independentes financeiramente e emocionalmente. Porque quando a gente consegue ter isso, a gente é livre, inclusive, para ser quem a gente quiser ser. Uhum. Eu gosto até de usar uma outra palavra, né? Eu mudei, porque independência ainda tem muita gente que acha que independência é aquela coisa inalcançável, que só a galera que ganha na loteria que vai ser, né? E aí eu descobri o termo autonomia financeira, que é justamente sabe, da mulher não depender de ninguém, assim, de ninguém falando para ela o que ela tem que fazer com o dinheiro dela, independente se é para investir ou para gastar lá no salão de beleza ou, né, no aluguel, mas é de você, a autonomia é você mesmo tomar as rédeas, você saber o que está fazendo e você tomar conta do seu dinheiro e da sua vida financeira, né? Eu acho que aí fica mais claro, né? É impalpável, né? É impalpável, assim, para quem estiver ouvindo a gente, saber que são duas mulheres falando de vida real aqui, né? Acredito que você, assim como eu, não veio de família rica, não tem tantos privilégios, o que não é um demérito para quem tem, tá? Acho que é bom a gente deixar isso muito claro, mas não faz parte da minha realidade, tá? Então, hoje eu sou sozinha, moro em São Paulo, não tenho mais minha mãe, meu pai também não tem condições, então, assim, hoje sou eu por eu mesma. Então, se der alguma coisa de errado, eu não tenho a quem socorrer. E aí a independência financeira, ela vem até às vezes de uma forçação de barra, né? Porque não é só porque você quer, às vezes é necessário, você não tem escolha. Então, por isso é tão importante que nós mulheres tenhamos consciência disso. E por que quando a gente fala tanto de mulheres? Porque nós mulheres temos um poder absurdo de influenciar outras pessoas. Então,
tanto o nosso meio comum quanto os nossos filhos, né? Eu ainda não sou mãe, acho que você também ainda não é, né, Carol? Mas a gente precisa começar dentro de casa, a gente precisa mudar essa cultura dos nossos filhos. Eu fico pensando, a minha avó sempre foi um exemplo, né, de uma mulher poupadora, mas assim, eu nunca tive educação financeira na minha casa, nunca tive. Então, só que assim, eu também não posso hoje tirar a minha autorresponsabilidade, dado que a gente tem acesso a tanta informação na internet gratuita, né, principalmente gratuita, e dizer que hoje eu não vou mais fazer porque lá atrás ninguém me ensinou como fazia. Então, a gente aprende tantas coisas, investir, né? Acho que antes até de investir, né? Deixar de ser um devedor para começar a poupar / investir, né? Então, são paradigmas que a gente precisa quebrar, tabus que a gente precisa quebrar, mas mais importante que tudo isso, nos tornarmos autorresponsáveis de todo esse processo. Uhum. Então, simplesmente culpar, porque eu ganho pouco, porque ninguém nunca me ensinou, porque eu não tenho possibilidade de... A gente precisa se tornar autorresponsável daquilo e começar a tomar as rédeas a partir da onde a gente está e com o que a gente tem. Uhum. Eu falo assim, eu até brinco, né? E assim, eu falo, não façam isso em casa, mas o meu primeiro investimento, que se é que pode ser chamado de investimento, foi com R$ 29, investindo em ações da Oi no mercado fracionário. Então, eu não estou falando aqui que eu sou um exemplo, tá? De forma alguma. Eu só estou dizendo que a gente precisa clicar, dar o primeiro clique, startar, para que haja, de fato, uma mudança de mindset de que aquilo é possível e não é inalcançável. E que eu preciso ter muito dinheiro, que é muito difícil. A gente vê que, assim, muitas mulheres, elas simplesmente não investem porque elas falam que elas não sabem fazer, porque elas não têm tempo para fazer ou porque elas não têm dinheiro suficiente para fazer. Uhum. E, assim, hoje, com a facilidade, ao acesso à informação que a gente tem, essas desculpas, elas teoricamente caem por terra, né? E aqui a gente não está falando que não tem... que quem está nos ouvindo tem que virar especialista da noite para o dia e de forma alguma. Os especialistas estão lá para fazer o trabalho deles. Então, hoje tem assessores de investimento, tem analistas. Então, o mercado está cheio de pessoas que estão realmente... têm propriedade para falar daquilo, que analisam todo esse portfólio de investimento. Mas é o que eu sempre digo, a gente precisa saber fazer as perguntas certas para não ser enganado, inclusive pelo gerente do banco, pelo assessor de investimento. E Sim. é primordial que a gente tenha acesso a... Quem está ouvindo a gente aqui já é um passo gigantesco, né? Porque está em busca de informação, mas é um pouquinho mais a fundo, aproveitar aí essa quarentena, que ainda se você esteja dentro de casa, né, e trabalhando como eu, mas tira ali no seu dia 30 minutos que seja. Hoje o YouTube ele está cheio de conteúdo gratuito. Então a gente precisa realmente dar atenção para a nossa saúde financeira também. A gente está falando tanto de saúde, de passar álcool em gel, né, lavar as mãos, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde financeira. Vai esperar outra crise aparecer, outra epidemia aparecer para você agir? Exatamente. Não, e eu adoro quando falam sobre essas desculpas, essas objeções, porque eu adoro quebrá-las, né? E eu mesma quebrei minhas próprias objeções, assim, né? Porque quando eu comecei a investir, eu não tinha exemplo nenhum e o máximo que eu sabia era sobre poupança, né? Eu comecei a investir pela poupança e quando eu comecei a investir, eu ganhava um pouco mais que um salário mínimo, né? Que era um salário de uma bolsa de estágio que eu tinha. Porém, foi tudo muito, eu não sei dizer se é coincidência ou se é aleatório, mas foi engraçado porque foi um colega, foi um homem, né? Um colega de trabalho que me falou sobre o Tesouro Direto e sobre uma corretora, e aí eu fui começar a pesquisar por conta disso, dessa dica, né? E naquela época, isso tem o quê? Quase uns 4 anos isso. E naquela época quase ninguém falava sobre educação financeira. Assim, no máximo que eu tinha ouvido falar era do Gustavo Cerbasi, porque toda livraria que você ia tinha um livro dele ali na sua cara, mas eu nunca tinha parado para ler, né? E aí um tempo depois também
tinha uma revista local aqui de casa que apareceu acho que a Natália Arcuri estava na capa, e também ela tinha poucos meses que ela tinha criado o Me Poupe, ela não era tão famosa na época. Então as coisas foram meio que se encaixando, assim, foi surgindo o meu interesse de começar a investir melhor, que eu não estava vendo que a poupança, naquela época a poupança já não estava grandes coisas, né? Acho que já era 0,5% ao ano, mas naquela época a Selic ainda estava acima de 10%, então eu falei, pô, deve ter coisa melhor que isso, né? Então eu fui ligando os pontos, e aí depois veio essa questão do Tesouro Direto, que era um investimento não só mais seguro, mas mais acessível, né, do Brasil, porque com valores baixos, na época o Tesouro Selic estava a menos de R$100, o valor mínimo, então era muito, muito acessível, ainda né, mas o Tesouro Selic está um pouco mais de R$100 hoje, mas ainda tem outros títulos do Tesouro aí na faixa dos R$40, R$50, então aí eu fui começando a investir, eu nem entendia direito o que eu estava fazendo, mas falei, vamos ver no que dá, né? E aí fui na cara e na coragem mesmo, com pouquinho dinheiro, e aí fui ganhando mais confiança, fui despertando mais curiosidade para aprender outros tipos de investimento. Teve uma hora que eu fiquei assim, não, tô enjoada de ficar só no tesouro, deve ter outras coisas. E era sempre assim, eu estava sempre buscando outras coisas melhores. Mas é claro que eu sei que cada um tem o seu perfil também, né? Outra coisa que é muito importante a gente falar é do perfil de investidor. Tem pessoa que realmente, se eu deixar meu dinheiro quieto aqui, ele estiver rendendo alguma coisa, um pouquinho mais que a Selic, ok. Né? Eu tenho uma amiga que ela é super conservadora, né? A gente só investe em renda fixa quando eu ajudo ela. E tem pessoal que não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero juros, eu quero rendimentos, dividendos, então eu quero, me ajuda aí com a renda variável, com as ações, com fundos imobiliários. E aí tem outras pessoas que são mais agressivas ainda, que tipo deixa 100% do dinheiro na bolsa, mas aí essas pessoas, eu espero, né, acredito eu que essas pessoas sabem o que estão fazendo, né, para se arriscar tanto. Então, né, tem várias questões assim, né, que a gente também tem que se atentar, né, Carol? Carol, assim, acho que essa crise, ela veio muito para separar realmente, deixar muito às claras quem de fato somos, né? A gente nunca esteve tão de frente com aquilo que realmente somos como o mercado esses últimos dias, né? É muito fácil você falar de conservadorismo com uma poupança rendendo 4,5% ao ano e de ser agressivo com a bolsa aí no ano passado, né, que teve uma valorização de mais de 30%, né? Então, nesse momento, todo mundo era agressivo, queria ganhar dinheiro e era muito fácil. Não, exatamente era isso que acontecia, né? A narrativa era, sou agressivo e tenho apetite ao risco, sendo que não é isso que eu tenho visto nos últimos tempos. Eu converso diariamente com diversos investidores, e não só investidores, né? Clientes da corretora em si, mas que são meus amigos, enfim, familiares, que estão extremamente enlouquecidos com esse cenário, vendo o seu patrimônio desvalorizar assim em torno de 50%. Então, é realmente se conhecer como investidor. O nosso patrimônio não é brincadeira. Eu realmente acredito que a gente vai recuperar. Investimento na Bolsa de Valores a longo prazo, e eu não tenho dúvida, né? Não sou guru aqui, nem posso prever nada, não tenho bola de cristal, mas não tenho dúvida que daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar e sim serão investimentos extremamente vencedores, tá? No longo prazo. Mas se você tem uma reserva de emergência, por exemplo, na Bolsa de Valores, você já começou errado, né? O que uma reserva de emergência precisa ter? Liquidez e baixo risco. Então, o que você faz? Você acaba realizando prejuízo num cenário de baixa como esse, porque você precisa do dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer como investidor. Sim. Em segundo lugar, entender quais são os nossos planos, os nossos sonhos, para aí sim fazer uma alocação, né, de investimento que seja adequada com esses dois últimos itens anteriores, porque não são itens separados, né? A gente tem que olhar para o contexto de modo geral. Quem eu sou dentro desse contexto? O que eu preciso dentro desse contexto? Porque senão o que vai acontecer? Parece que eu já estou vendo, né? Daqui a um mês
a gente vai ver um número de pessoas absurdas falando mal da Bolsa de Valores, que são cassino, e não é. Só que eu entendo que, de um ano para cá, a gente teve mais de 1 milhão de novos entrantes na Bolsa, que não sabiam como de fato conheciam, nunca tinham vivenciado uma crise, né, no mercado financeiro, ainda mais colocando, aportando o seu próprio investimento ali, vendo o que eu falo, né, sentindo realmente na pele ali, arriscando a própria pele, e realmente desesperado, sem saber o que fazer, querendo tirar todo o seu patrimônio dali. Então, é realmente entender. Não é que porque a gente agora, ótimo, você entendeu que é importante investir, excelente, você foi despertado para isso, mas a partir desse momento agora entender o que você precisa fazer, qual é o caminho e como você como investidor, né? Se conhecer. Sim, com certeza, acho que é o primeiro passo. E aí, Carol, depois que a pessoa sabe qual é o perfil dela, o que você quais os próximos passos que você recomenda ela seguir aí como investidor? Carol, assim, por incrível que pareça, a gente até vai se reconhecer como investidor quando a gente começa fazendo, né? Porque é isso que eu estou te falando. Eu tenho apetite ao risco, mas eu nunca vi meu patrimônio derreter e ficar desesperado, né? Mas hoje, estou ouvindo o podcast do Carteira Azul e tudo bem, agora eu vou começar a pegar 10% do meu salário e vou começar a investir. O primeiro passo é abrir uma conta numa corretora de valores. Por que numa corretora de valores? Os bancos entendem de crédito, corretoras de valores entendem de investimentos. Então, acho que já começa por aí, tá? Isso não tem custo nenhum. E essa pessoa, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer uma transferência da conta dela do bancão ou do banco digital, qual ela tem a conta hoje, para a conta na corretora. Como você bem disse, para começar a investir no título de Tesouro Direto atrelado a Selic, hoje eu olhei e estava 105 e pouquinho. Então, R$105 você consegue comprar lá uma fraçãozinha do Tesouro Selic. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa criar a reserva dela de emergência. E o que é essa reserva de emergência? É aproximadamente de 6 meses a 1 ano do quanto ela custa por mês, né? Então, se eu custo R$5.000 por mês, eu vou ter que fazer isso vezes 6. E eu preciso criar essa minha reserva de emergência nesse montante de R$30.000, por exemplo. E aí eu vou enchendo a minha caixinha do Tesouro Selic. E a partir daí, começar de fato a entender. Porque, assim, independente até do meu perfil de investidora, se eu ainda não tenho nada investido, se eu ainda não tenho uma reserva, eu tenho que colocar em investimento que é líquido e de baixo risco. Então, eu vou sair da poupança, porque a poupança eu estou perdendo dinheiro lá, e vou para o Tesouro Selic. Já não é a melhor opção, assim, mais rentável, mas é a menos arriscada, né, nesse momento. É o caminho que a gente tem. A gente tem alguns CDBs, alguns fundos de investimento, mas eu particularmente ainda prefiro o Tesouro Direto para montar essa reserva de emergência. E a partir daí a pessoa vai realmente se conhecendo, começando a dar os primeiros passos num fundo de investimento, um fundo multimercado, quem sabe... Eu não gosto nem do termo se aventurar na bolsa, tá? Porque eu não acredito que seja isso. Até porque quando você investe na bolsa, você está se tornando sócio. Então, a pessoa precisa só entender que ela precisa se tornar sócia de boas empresas. Então, depois que a reserva dela de emergência já estiver ali montadinha, bonitinha, pegar ali, começar talvez 10% do patrimônio dela e colocar um pouquinho na bolsa de valores. Então, assim, a gente fala que numa corretora é como se fosse um marketplace de investimentos, né? Você tem um shopping de investimento. Então, existem diversos simuladores em sites que dizem, inclusive, aonde é ideal que você aloque cada investimento, mas as corretoras também têm assessores de investimento que podem auxiliar nesse momento. Então, esse assessor vai entender qual é a necessidade dessa cliente, qual é o perfil, porque quando você abre uma conta numa corretora, você preenche um perfil suitability, né, que é realmente como você reage aos riscos do mercado. Então, com esses dados na mão, o assessor ele vai conseguir, ele que é o especialista em investimentos, até orientar a investidora nesses primeiros passos mesmo e aonde é interessante para aquela pessoa alocar esses investimentos. E é importante a pessoa também ter né, além da reserva de emergência, é bom, facilita e mantém a motivação da pessoa em investir, dela ter um porquê, né, dela estar investindo, né?
de repente, você está querendo trocar de carro, fazer uma viagem internacional, né? Você tem aí algum objetivo em mente, fazer uma pós-graduação. Eu acho que também se pensar também no porquê você está investindo, você vai ficar motivada a criar esse hábito e continuar, né? Carol, nós seres humanos somos motivados principalmente a metas, né, a sonhos. Então, a gente deu o exemplo do primeiro passo, que é construir a reserva de emergência, né? Mas a partir do momento que eu tenho essa reserva de emergência, eu preciso pensar sim nos meus planos de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio e longo prazo. Então, sim, é montar, depois da minha caixinha ali dos primeiros socorros, né, que é a da reserva de emergência, eu preciso criar outras caixinhas. E é por isso que eu digo que o assessor ele consegue ajudar exatamente nisso. Por que eu digo isso? Investimentos que são menos líquidos, né, ou seja, que viram dinheiro rapidamente, você tem oportunidade de fazer com que tenha uma rentabilidade maior. Então, se o meu objetivo da caixinha 2 é a minha aposentadoria ou é comprar um apartamento daqui a 5 anos, eu posso alocar o investimento que tem uma liquidez menor, mas que tenha uma rentabilidade maior. Então, por isso que o assessor de investimento ele consegue ajudar muito bem o cliente nesse momento. De, olha, agora os meus sonhos são X, Y, Z. Na caixinha X, eu comporto o investimento que tenha maior liquidez, na Y, uma que tenha uma liquidez razoável. Então, assim, a gente vai fazendo com que cada investimento haja de acordo com cada sonho que eu quero realizar. Sim. Então, essa é a magia, né, do negócio, depois que você montou a sua reserva e vai começar a pensar em construir patrimônio. Uhum. A gente até falado do Tesouro, até dá uma dica que acho que muita gente não sabe, mas lá no aplicativo oficial do Tesouro Direto tem como você criar, tem um menu lá chamado Meus Sonhos, que aí você pode criar, né, por exemplo, até reserva de emergência, né? Eu mesma criei a minha lá. Você bota o valor que você precisa juntar lá do seu objetivo. Pode ser reserva de emergência mesmo. Você bota o valor e seleciona lá um título do tesouro que você já comprou e seleciona que você está investindo para realizar esse sonho, você está investindo nesse tesouro. Digamos que para reserva de emergência, você está investindo no Tesouro Selic. Então, você vai lá nesse menu dos meus sonhos, digita o valor que você quer juntar e seleciona o Tesouro Selic lá que você está investindo. E aí, ele, em tempo real, conforme você for investindo lá naquele título, ele vai atualizando quanto falta, né? Tem um gráfico, um gráfico de Pixar, né? Atualizando quantos percentual do seu sonho você já atingiu, né? Quanto você já guardou para atingir aquele sonho ou para terminar de formar sua reserva, né? É bem legal essa função. E aí você começa a deixar o sonho palpável, né? Sim, sim. Você vê que tá ficando cada vez mais perto, né, de realizar. Exatamente, exatamente. E, Carol, acho que a gente falou bastante aqui, eu não queria nem me estender para o pessoal poder assistir até o final, ouvir até o final do nosso podcast, mas eu queria deixar um recado que para mim é primordial e por isso que eu falo tanto da necessidade de termos mulheres investindo, né? Primeiro, dado tudo, a gente já deu uma aula aqui dos motivos pelo qual elas deveriam dar prioridade para os seus investimentos, né? Que é uma frase que eu amo, que mulheres que não negociam com a mediocridade, né? A gente realmente não pode negociar com qualquer escapadinha que a gente quer dar, né? Eu quero comprar isso aqui. E assim, a gente associa muito a mulher a comprar coisas, né? Mas não é só comprar coisas, fazer coisas que a gente quer saciar ali naquele curto prazo. Vamos pensar mais a longo prazo. Vamos pensar realmente que eu posso ser sócia de uma empresa, né? Eu até ouvi hoje uma frase bem interessante, né? A gente fala tanto que os bancos ganham muito dinheiro com a gente. Sabia que você pode se tornar sócia de um banco? Então, acho que mudar um pouquinho esse mindset, sabe? A gente tem esse poder hoje, por meio do mercado financeiro, de se tornar sócio de grandes empresas com uma fatia bem pequena, sabe? Ações hoje, e assim, e aqui de forma nenhuma, do dando call, quem sou eu, não sou nem analista para fazer esse tipo de sugestão, mas a gente vê grandes empresas que você tem acesso aí com ações valendo 10, 20 reais no mercado e que com certeza no longo prazo elas vão se valorizar.
porque elas não vão ser afetadas, elas podem até ser afetadas no curto prazo com essa crise que a gente está vivendo, mas no longo prazo não vão influenciar nos seus negócios. Mas mais do que simplesmente ser sócia dessas empresas, a mulher, quando ela investe, ela pensa no porquê ela está investindo, né? Então, eu ouvi de um homem, quando ocorreu a tragédia lá em Brumadinho, que ele ia comprar uma ação para cada pessoa que morresse na tragédia, da Vale, comprar ações da Vale. Uhum. Então, aquilo para mim me chocou muito. E aí eu não quero associar de forma alguma aqui que o homem faz por isso, pura e simplesmente por rentabilidade, a mulher não. Mas me chocou muito. E acontece muito no mercado, né? E como ele é majoritariamente masculino, né? E masculinizado, e machista também, homens investem sim, pura e simplesmente por rentabilidade. Não são todos, mas muitos sim. A mulher, quando ela investe, eu vejo que ela quer saber de fato se aquela empresa é sustentável, se ela emprega mulheres, se ela realmente é uma empresa que pensa no todo, sabe? Ela não investe pura e simplesmente por investir por rentabilidade. Então, as empresas vão ter que se adaptar a esse novo perfil de investidora, porque não vai ser só chegar lá no final do mês, né, no balanço e falar lá no RI da empresa que a gente está lucrando tanto. Não, as pessoas querem saber se elas são realmente, se elas apoiam instituições financeiras, instituições de caridade, se elas pensam no meio ambiente e se elas pensam na empregabilidade. Então, assim, ela pensa muito fora da caixinha. E as empresas que estão, inclusive, na Bolsa de Valores, vão ter que se adaptar a esse novo perfil de investidora que somos nós, mulheres. Então, sim, a gente muda toda uma sociedade, não só o nosso próprio bolso. Sim, com certeza. Muito bom, Carol. Olha, muito obrigada por ter aceitado o convite, de estar participando aqui hoje. Foi muito boa a nossa conversa. Eu espero que tenha esclarecido para as mulheres que estão nos ouvindo e para as que ainda não investem ainda, que sirva de motivação e até de estímulo, né? Que vocês criem coragem, né? Se tá rolando um medo, que eu sei que muitas não começam por medo, né? Mas que vocês comecem, que sirva mesmo de incentivo para vocês começarem, mesmo que seja devagarzinho e com pouco é possível. Então, Carol, e queria também que você deixasse aí as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, enfim. Sem dúvida. Carol, o meu Instagram é o Caroline Froza. Meu nome é Caroline Rosa, mas não tinha disponível lá, foi Caroline Froza. E sempre que eu posso também, eu compartilho um pouco daquilo que é o meu dia a dia, né? Eu falo muito com o público trader, né? Aquele cara que compra e vende no mesmo dia. E falo também com investidores. Então, a minha missão, né? Não é só despertar as mulheres para a importância de investir, mas de tornar isso tudo muito mais palpável, sabe? Que a gente diminua essa distância da pessoa, né, pessoa física, do mercado financeiro, que a gente possa realmente desmistificar tudo isso. E quero me colocar aqui à disposição para quem quer tirar dúvidas, para quem não sabe como realmente fazer esses primeiros passos de abrir uma conta. Quero me colocar aqui à disposição, dizer que juntas vamos muito mais longe e muito mais forte. Muito bom. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Semana que vem tem mais episódio. Não deixem de seguir a Carol aí e acompanhá-la, porque ela faz um belíssimo trabalho com os investidores. E também não deixe de seguir aqui tanto o podcast quanto todas as redes sociais do Carteira Azul para você ficar sabendo de todas as novidades. É isso, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Carol. Obrigada, até a próxima.